Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas. Juliana Caetano. Seja bem-vindo a mais um Bandcast. Eu sou Juliana Caetano e hoje o nosso assunto é como se vestir bem em tempos de pandemia. Muita gente trabalhando em casa, muita gente que não tem, né? Nós estamos vivendo aí o novo normal e se vestir parece que não tem sido uma grande prioridade, inclusive de comprar. A gente teve aí períodos de comércio fechado. Também temos entrevistas de emprego, entrevistas online e para isso é lógico, necessário estar bem vestido. Mas como gastar pouco? Compras online valem a pena ou não? A gente vai conversar com o Dailon, ele mais uma vez está aqui com a gente para falar sobre esse assunto aqui no Bandcast. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bandcast, Dailon. Muito obrigado, bom dia Ju, bom dia a todos os nossos ouvintes do Bandcast. Para mim é um prazer novamente estar aqui com vocês. Ô Dailon, esse novo normal, como eu disse, nos obrigou aí a ver a compra de roupas de uma maneira diferente, né? Não importa para quê, mas muita gente está ficando em casa, muita gente não está priorizando mais o vestir. O que mudou no vestir nesses tempos de pandemia? Ju, o primeiro cenário que eu enxergo, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui no nosso diálogo é que eu acho que o mundo vai passar a ver o comércio de roupas e de todos os outros artigos e utensílios de uma maneira diferente. O comércio virtual, ele se tornou muito mais potencializador nessa época de pandemia, né? Então, o que a gente enxerga? Como você colocou muito bem, a gente viu as lojas, né, de roupas todas fechadas em época de pandemia. Então, Exato. O comércio pela internet, ele se elevou muito. Acontece que algumas peças e algumas escolhas não são tão legais, principalmente para entrevistas de emprego e para reuniões de grande importância, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que me perguntam que roupas de cores escuras costumam, Juliana, passar mais credibilidade para quem está sendo entrevistado. Por isso que os jornalistas, enquanto apresentadores de grandes portais, eles sempre vão utilizar o preto, porque o preto é uma cor que realmente ele passa, né, essa credibilidade para as pessoas. E também não chama mais a atenção do que a própria informação, né? É uma coisa clean, não vai se destacar no meio daquela entrevista ou daquela apresentação, por exemplo, né? O preto, o marinho, o marrom, o vermelho escuro, são cores, Ju, que eles passam mais credibilidade, como você colocou. Ele não vai se destacar mais do que o produto principal da entrevista, que é, né, o entrevistador. O entrevistado, ele tem que se colocar numa posição de neutralidade e passar confiança. E, acima de tudo, Ju, o que eu sempre digo é se sentir bem. E esse é o mais importante de todos. Exatamente. Como você falou, Dailon, a compra pela internet foi potencializada. Muita gente que não costumava, não tinha esse hábito de comprar pela internet, agora está comprando. Dá para comprar tudo pela internet? Como é que é? Sapato, a gente às vezes fica pensando. Tem coisa que a gente quer tocar, quer experimentar. Funciona mesmo assim a venda pela internet? Funciona hoje, em estatística, 88%. Vou te explicar o porquê, Ju. Uau. A gente deixou claro, então, na nossa conversa que cores escuras são sempre bem-vindas em qualquer termo, em qualquer circunstância, enfim. Em qualquer conversa que a gente for fazer online ou não, principalmente em entrevistas de emprego, vamos utilizar o preto porque ele passa credibilidade, ou cores escuras, para que possamos aí evoluir e passar credibilidade para quem está do outro lado nos entrevistando. O segundo ponto é que as compras na internet cresceram demais e aí a gente se depara com uma outra narrativa, tudo dá certo comprando pela internet. Nós temos hoje, Ju, uma estatística dizendo que 88% do público mundial consomem produtos pela internet. Ok, e os outros 12%? Esses outros 12% são pessoas de 45 anos acima, que ainda não tem, primeiro, confiança, segundo, não dão credibilidade ao mercado virtual, porque vem de uma outra natureza, né? E a gente tem que entender e respeitar isso. Pô, mãe, pô, vó, mas isso é normal. É normal pra gente, pra eles não é.
tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. E uma coisa que não dá certo para o mundo deles e talvez até para o nosso, que nós precisamos pensar. Sapatos, eu acho que é uma coisa que a gente precisa experimentar. Eu, principalmente, gosto muito de experimentar sapatos. Então, esses 12% que a gente coloca como não dá certo comprar pela internet, são coisas que são palpáveis, que a gente deve experimentar. O que está acontecendo com as lojas digitais? Eles estão colocando as medidas no site. E isso tem sido muito bacana. Então, qual é o conselho que eu dou para as pessoas que vão comprar pela internet, né? Meçam o pé de vocês, ou o busto, enfim, o tamanho, a altura, enfim, para que vocês não tenham esse tipo de problema. Acontece também, Ju, que às vezes a gente compra em sites não confiáveis, que não têm autenticidade, e aí a gente compra um calçado, ou um vestido, ou um moletom, uma calça, enfim, do número que a gente está acostumado a utilizar, e chega aqui totalmente diferente. Então, um outro conselho que eu dou para todos os nossos ouvintes aqui do Bandcast é que, antes de fazer uma compra pela internet, seja de vestuário ou de qualquer produto, primeira coisa, verifique realmente a autenticidade do site em que estamos fazendo essa compra. Importante. Muito importante, porque o que a gente vê de golpe, Ju, não é brincadeira. E para as pessoas que não têm muita facilidade, a minha mãe é uma delas, tá, Ju? Então eu vivo isso aqui em casa. A minha mãe é uma delas, ela realmente, primeiro, ela não tem confiança, segundo, ela não dá muita credibilidade, só que esse segundo fator de não ter confiança e não ter credibilidade, às vezes é até legal. Por quê? Se ela não dá tanta credibilidade e não tem tanta confiança, a gente fica com o pé atrás. Ficou com o pé atrás, o que a gente tem? Nós vamos consultar quem sabe. E ela sempre pergunta pra gente, esse site é confiável? Né? Eu não vou falar os nomes dos sites aqui, Ju, porque são inúmeros, né? Mas o que Mas é importante fazer essa pesquisa, né? É importante pesquisar e ir atrás, né? E perguntar, sabe? Ô, Juliana, conhece esse site? Eu gostaria de comprar esse produto. Olha, esse site é muito legal, mas tem uma ferramenta no site que você pode mandar as suas medidas. Tem uma outra ferramenta no site que você pode também mandar perguntas, né? Às vezes, na foto, a gente enxerga um azul marinho, mas aí chega, não é aquele azul marinho, é azul marinho na foto. Então é isso, Ju, é ter esse cuidado. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer aqui para o nosso público Bandcast é que sempre quando a gente for fazer uma reunião hoje, quase 100% online, a gente tem que se preocupar como estaremos vestidos e não chamar tanta atenção. É claro que o entrevistador, ele já está no posto de trabalho dele, ele já tem a roupa que ele costuma trabalhar, os acessórios que ele costuma utilizar, então ele já está habituado com este ambiente de trabalho dele. Nós, do outro lado, vou me colocar no lugar agora do entrevistado, nós estamos entrando em um novo ciclo profissional. Então, por isso, a indicação de sempre utilizar roupas neutras, sem que tenham estampas e que não chamem a atenção. O que tem que chamar a atenção é o conteúdo interno. Então, eu estou aqui da Aylon, sendo verdadeiro, porque se for para ser fake, também nem vá, né? Não acho legal. Eu tô aqui sendo eu, passando uma informação para vocês. A partir do momento em que a minha roupa, os meus acessórios chamem mais a atenção do que realmente o meu conteúdo, o meu entrevistador talvez não vá ver isso com bons olhos. Então, a estatística de compras pela internet e a dica de como se vestir bem, elas são simples, mas são extremamente valiosas, e eu gostaria de, nesse momento, também aproveitar essa oportunidade para deixar aqui os meus sentimentos às mais de 400 mil famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Infelizmente, o nosso país tem passado por momentos muito delicados, e eu, como cliente mesmo virtual, digo que se a gente tiver cuidados pelas compras
virtuais e carinho nas escolhas, não tem problema algum. Existem dezenas de sites que são muito confiáveis no Brasil. A gente tem um ranking de profissionais virtuais e que tem lojas online que fazem isso muito bem. E uma última dica, Ju, que eu não poderia deixar de passar aqui para os nossos ouvintes, é que existem muitas pessoas que estão produzindo comércio local. O que é isso? A Dona Maria da rua de cima do meu bairro começou a vender roupas na pandemia. Por que não comprar da Dona Maria da rua de cima? Porque vai fomentar esse comércio dela e eu vou conseguir ver essa roupa. Lembrando que máscara e álcool em gel sempre muito bem-vindos, mas a gente fomenta esse comércio local e os clientes que são palpáveis, eles vão conseguir, né, ver o produto, palpar o produto e talvez até ter a oportunidade de experimentar. Então, assim, fomentar o comércio. Para quem tem essa desconfiança aí em relação ao comércio virtual. Agora, Dailon, como gastar pouco? Porque a gente está em tempos de pandemia, a coisa não está fácil, as contas continuam chegando e a gente, no caso de entrevista online, por exemplo, a gente precisa estar bem vestido. É possível pela internet gastar pouco? Porque também tem a questão do frete, enfim. É possível não pôr tanto a mão no bolso assim para comprar via internet e se vestir bem? A resposta é sim, Gil. A resposta é sim, com toda convicção e certeza, e eu vou dar a vocês dicas de como se vestir bem e gastar pouco. Hoje, nós enfrentamos uma grande pandemia e os comércios, né, as grandes lojas, as grandes franquias, têm se mantido com as portas fechadas e abrindo vendas online. Então, a primeira dica, ficar atento às promoções. Dailon, como que eu vou fazer isso? Nós temos uma excelente ferramenta chamada Google, que hoje é a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Sempre joga lá, promoções. Pronto. A própria ferramenta Google, ela enxerga a sua localização, a cidade em que você está, e aí ela vai te dar as opções de promoções do produto em que você está procurando. Então, vamos lá. Promoções de roupa. Ela vai me dar as 5 primeiras lojas que lançaram promoções naquele dia ou naquela semana. Olha, ótimo. Ou seja, nós temos lá a loja 1 com camisetas básicas. O que eu chamo de básico? Uma camisetinha branca, uma preta e uma cinza. R$30. Ou seja, R$100 você compra 3 camisetas. E aí, Ju, gostaria até de parabenizar, a gente pode compor isso com um pequeno acessório no pescoço, um escapulário. Eu até coloquei hoje aqui, né, tô com um pequeno acessório que não chama a atenção, tá? Ele é pequeno, ele é discreto, assim como o seu, mas a gente se coloca nessa posição. Você está me entrevistando e eu sou o entrevistado. Então a gente se coloca nessas duas posturas. Outras dicas, né, e outros pontos. Vários sites, Ju, que vendem pela internet, todo dia lançam promoções. Então, passou a ter confiança naquele site, perguntou para os vizinhos e para as pessoas mais próximas da sua família. A gente sempre conversa no grupo da família, né? Sim, sim. Sempre tem promoção nesses sites. Ficar atento todos os dias. E como se vestir bem gastando pouco? Exatamente aproveitando esse tipo de promoção. Isso tem acontecido muito, Ju, porque eles estão... Se a porta está fechada, não se paga energia, não se paga água, funcionário, infelizmente, tem recebido menos, quem não foi demitido ainda tem recebido menos, mas a empresa por si, ela tem custos menores, ainda com custos elevados, mas não tanto enquanto uma porta aberta, que só para abrir a porta de um comércio a gente sabe o quanto custa, mas isso é assunto para uma outra pauta. Mas como essa empresa, né, essa instituição, ela está gastando menos, ela coloca isso no produto final. Então eu vou colocar o preço menor no produto final e eu vou passar para o meu cliente esse produto com valores melhores. E quem ganha somos nós. Isso acontece muito com eletrodomésticos,
roupas, tênis, enfim, tudo, artigos de roupas, de decoração de casa e de utensílios domésticos, eu vejo muito isso. Então, sempre estar atento às promoções e confiar nos sites que a gente sabe, né, que são fiéis. E nesses mesmos sites, tá, Ju? Quando a gente entra, sempre na primeira página, na página principal, tem lá as promoções. Então, é sempre estar dando uma olhadinha. E aí também vem o bom senso dos colegas de distribuir essas informações. Exato, se eu sei, claro, se eu sei que um site está em promoção, eu mando o link para Ju, dá uma olhadinha, talvez te interesse. Tá aqui, 3%. Ju, 5 camisetas por R$80. Já comprei, já aconteceu comigo. Alguns estoques, eles duram poucas horas, outros estoques duram apenas 2 ou 3 dias, mas sempre abrem outros, tá? E fomentar também, como eu disse, o comércio local. Quando eu digo comércio local, não é nem da nossa cidade em si, é do nosso bairro, né? Que eu nem oriento aos meus colegas aí que estão nos ouvindo a ficar perambulando pela nossa cidade. Mas sempre no nosso bairro haverá alguém que vende roupa, vende sapato, vende máscara, joia, né, vende máscara. Exatamente. E a gente pode fomentar esse comércio no nosso bairro, na nossa comunidade, né? E ficar dentro de casa. Que é o mais importante. Né? O mais importante. Eu sei, Ju, que muitas pessoas não podem, e a gente agradece muito a todos os profissionais de linha de frente, principalmente os profissionais da área da saúde e também todas as outras linhas, né, de profissionais que precisam sair de casa para trabalhar. Mas se a gente pode utilizar das linhas digitais para fazer essas coisas, os nossos trabalhos, reuniões, eu gostaria muito aí de fazer esse apelo mais uma vez aos nossos ouvintes. Então, a gente pode sim gastar pouco, se vestir bem, né? Dentro de um estilo minimalista, sem muitas cores, gastando pouco, atento às promoções, o menos é mais, comprando roupa ali da Dona Maria da Rua de Cima, entrando nos sites que a gente tem confiança todos os dias e vendo se tem as promoções, né? E sempre optar para quando formos ter uma reunião ou uma apresentação online com roupas minimalistas, sem muitas cores, para chamar a atenção. Tá. Como a gente não está saindo de casa, vestir não é mais tanto a prioridade. Quem está em home office, não é porque está trabalhando em casa que também tem que trabalhar de qualquer jeito. Por mais que a gente não tenha essa prioridade de sair de casa, é sempre bom a gente estar arrumado, né, Dailon? Eu acho essa colocação muito equivocada, Ju. Como se vestir não se tornou mais uma prioridade? Eu vou colocar alguns pontos que eu separei para nossa conversa. Primeiro, se vestir faz bem para a gente, faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para se olhar no espelho e se sentir você mesmo. E assim, em primeiro lugar, se vista para você, sabe? Então, quando a gente coloca essa narrativa de que em mundos de reuniões online, se vestir não se tornou mais uma prioridade, essa colocação tá, na minha visão, completamente equivocada. A gente tem que se vestir bem, sim, se vestir primeiramente para a gente, né, para o nosso eu, para se olhar no espelho e se sentir à vontade, para depois começar os afazeres do dia. E aí a gente volta lá no início da nossa conversa mas Dailon, como eu vou me vestir bem? Eu estou sem trabalho, eu não tenho como fazer isso. Resgata aquela camisetinha simples que você tinha lá no fundo do guarda-roupa, sabe? Uma camisetinha branca, uma preta, uma cinza, né? Coloca um acessório que você não usava há muito tempo e faça isso, coloque isso nas suas reuniões. Com certeza, em uma reunião com mais de 2 pessoas, talvez você, com um estilo mais simples e tendo conteúdo, vai chamar mais atenção do entrevistado do que outras pessoas, entendeu? Então, Ju, quando as pessoas falam, imagina, eu tenho uma reunião online, qualquer coisinha serve, eu estou em casa. Hoje, inclusive, eu gostaria de apresentar a todos os nossos ouvintes do Bandcast a minha sala, né? A sala da minha casa, né? Eu estou num outro cenário hoje do nosso outro bate-papo, justamente para mostrar isso. Essa é a realidade. Nós estamos dentro de casa, eu estou dentro da minha casa, minha família está aqui, né?
Estão todos orgulhosos, inclusive, porque eu estou mais uma vez falando com vocês. Mas o que acontece, Ju? A gente se coloca nessa posição de como é online não precisa, como é online não tem importância, como é online de casa, não preciso comprar roupa. Forma. Exatamente. E aí a gente se depara com uma outra narrativa extremamente importante que eu vou passar agora para você e para os nossos ouvintes. Quando a gente faz uma reunião online, a gente pode ser visto por muitas mais pessoas do que uma reunião presencial. Eu vou dizer o porquê. A partir do momento que a gente faz uma reunião online, alguém pode filmar isso, alguém pode, talvez, nem por maldade, querer gravar esse conteúdo para assistir ou replicar a outras pessoas. E a importância de estar bem vestido é além do que a gente imagina. Por quê? Se isso viraliza numa questão Brasil, numa questão estadual ou uma questão regional, muito mais pessoas vão te ver do que se você estivesse numa reunião presencial. Então, está aí, Ju, o principal ponto de importância de se vestir bem. Primeiro, vista-se para você, não se esqueça disso. Segundo, não precisa gastar dinheiro. Se for gastar, já demos aí as dicas. Mas sinta-se bem com você. E segundo, tenha o cuidado, né, de sentar na frente de uma reunião profissional e fazê-la com que essa reunião faça com que você saia dela melhor do que você entrou. Imagina estar numa reunião, Ju, ver todos os seus colegas, uma reunião virtual, digo, todos os seus colegas vestido bem e você não deu a devida importância. Então eu discordo dessa pergunta, dessa colocação em que não deve ser prioridade, né? Imagina, é uma das prioridades, sim, se vestir bem, porque o mercado virtual, ele tá vindo e tá vindo muito forte, o marketing digital, né, que é tudo isso, que é um resumo de tudo isso que nós conversamos, tem sido muito importante, entrevistas de emprego tem sido muito importante. Eu tive, Ju, se você me permite rapidamente dizer, um colega que foi participar de uma entrevista de emprego, mas ele estava de brinco, de esmalte escuro e enfim, com cabelo não tão adequado para uma reunião, colocou qualquer roupa e ele estava competindo uma vaga com outras pessoas. Por mais, Ju, que ele tenha o conteúdo, a competência, ele não tinha naquele momento o visual e a aparência que a empresa precisava, entendeu? Então eu volto a reiterar que todas as reuniões online são de extrema importância e eu peço para que vocês, sempre antes de iniciar qualquer tipo de reunião, além das roupas, de todas as dicas que eu e a Ju já ressaltamos a vocês, sempre verifiquem bateria de celular, a iluminação do local, o silêncio do local. Às vezes acontece muito, Ju, de ter algum barulho, de alguém passar, mas isso é uma coisa natural, por quê? Estamos em casa. E esta é a nossa real life, é a nossa vida cotidiana. Não tem como mudar. Hoje, né? Exatamente. O cachorrinho latiu, o carro passou na rua, alguém passou, infelizmente, ali. Tá tudo bem, isso faz parte, né, do processo. O que importa é a gente ser de verdade, né, e transmitir isso para a câmera e para o nosso entrevistador de maneira ética, profissional, moral, e fazer com que esse conteúdo chegue, né, nas pessoas de maneira verdadeira, né? Exatamente, exatamente. Esse foi mais um Bandcast, mais um bate-papo super bacana que eu tive com o Dailon Martinelli, influenciador e ator. Tá convidado, claro, a voltar nos nossos próximos encontros para a gente conversar, que você tem muitas dicas para dar pra gente. Dailon, muito obrigado e até a próxima, viu? Sou eu que agradeço, Ju, obrigado a todo o time Bandcast, sucesso e saúde para nós, que possamos evoluir aí, se Deus quiser, nas próximas reuniões, falar de outros temas e que a gente possa passar por essa pandemia de uma maneira mais leve, logo venceremos e venceremos juntos. Com certeza.
Bom, esse Obrigado. foi mais um Bandcast aqui no nosso Band Multi. Falamos sobre dicas de como se vestir bem. É possível se vestir bem comprando pela internet. Tem todas as dicas aí. E o mais importante, né? Gastando pouco. Até a próxima. A gente se fala. Tchau. Bandcast Campinas.